Estamos aqui direto do Lago Jacareí, ou ao menos nas proximidades. Are you doxing us? Eu não vou postar isso, criatura. Você acha que eu vou postar isso? Sei lá. Não vou não. Ah, isso é um teste. Pra ver como é que tá o áudio. Pra ver se a minha ideia vai dar certo. Ou se vai ficar muito zoada e vai ficar completamente incompreensível. Liana, Yeah. eu ouvi falar que você tem sentimentos fortes sobre a trilogia do Hobbit. Yes. E estamos aqui, nos reunimos aqui para descobrir que sentimentos são esses. Ok. Primeiro de tudo, eu queria saber o que é que você acha do Peter Jackson. Você odeia o Peter Jackson? Não. Ok, por favor, elabora. Não, elabora? E agora? Botei esse equipamento todo pra quê? Ok. Se ficar engraçado demais, eu vou só cortar o começo que eu dou um dox na gente e eu vou postar. Ah, não sei. Qualquer coisa eu corto, ninguém vai saber onde é que a gente... I hope so. Nas profundezas do Alasca. Hopefully. Enfim. A trilogia do Hobbit. Uhum. O primeiro filme saiu em 2012. Vai Tá? ignorar minha pergunta sobre Peter Jackson? Yes. Ok, Ok. então. Sobre o Peter Jackson, é difícil você ter uma opinião muito simplória sobre ele. Tipo, ele é um dos meus diretores e filmmakers favoritos Uhum. de todos os tempos. Mas eu sei que ele também tem algumas polêmicas de como ele tratou certas coisas do Senhor dos Anéis com os Stuntmen. Uhum. Como isso pode ter interferido com a toda a história da Nova Zelândia, porque tipo, a questão do turismo lá se tornou extremamente proeminente depois da trilogia de Eu já Seus ia Anéis. perguntar, ele interferiu na história dela. Porque, tipo, agora Não, apesar você. que ele tinha feito um culto, alguma coisa assim. Não, porque, tipo, não necessariamente numa forma política, mas mesmo assim é um marco histórico da Nova Zelândia. As coisas nunca mais foram a mesma depois da trilogia de Seus Anéis. Porra. Porque, tipo, antigamente você ia, quando você sabia que a Nova Zelândia existia, você ia pra lá se você era alguma dessas coisas. Qual é a tradução de hiker? Montanhista, Mantém isso, acho que é o melhor. entusiasta de montanhas e trilhas, Surfista, talvez? surfista, mais ou menos. Não, pelo que eu sei, a Nova Zelândia não é exatamente a Austrália em termos Eu acho que eu tava pensando em Austrália. de proeminência de surf. Você é um biólogo, Uhum. você é um australiano, e aí você tá tirando férias ou é uma. Qual é a tradução de honeymoon? Lua de mel. Lua de mel. Literalmente. Tradução direta. Ou alguma coisa do gênero. Aham. É, ou você é uma pessoa extremamente rica e esquisita que tá lá na Nova Zelândia por algum motivo. Tipo, era uma dessas 5 coisas. Escondido da polícia. Opção número 6, você é um vulcanólogo. Você tá lá por algum motivo. Mordo e tal. Não. Até onde eu lembro, não tem vulcões ativos na Nova Zelândia, mas. É, Então não entendi. é porque, tipo, é uma ilha. Uhum. Ela tem. Ela só pode ser uma ilha se ela veio de um vulcão. Mas não tem vulcões ativos. Deixa eu pesquisar. Por isso que eu mantenho uma terceira pessoa, pego lá de fora, fazendo pesquisa e coisas assim. Porque senão o podcast todo para. Eu acho que tem Mas esse é um uma. teste, então todas as atrocidades são possíveis e plausíveis e perdoáveis. Eu acho que
tem vulcões ativos na Nova Zelândia, mas eu não sei se eles são da ilha principal, porque tem meio que um Hum. arquipélagozinho. E aí eu lembro que, inclusive, um dos desastres recentes, assim, da história recente, e não recente como uma década, apesar de talvez ter sido na década passada. Uhum. Na história recente teve um desastre de turismo voltado a vulcões, em que a galera foi pra uma ilha que ele não deveria estar lá, e aí Uhum. morreu um bocado de gente por conta disso. Hum. Mas não era na ilha principal da Nova Zelândia. Entendi. Eu sei disso. É, deixa eu ver. Eu acho que a maior parte dos vulcões que estão ativos e ainda nas partes principais da Nova Zelândia são ao norte. Uhum. De qualquer forma, né? Enfim, ou Ali você. tem Então, outras essas conversas. são as 6 opções, Uhum. certo? Quer que eu liste de novo? Ou Não, tá você? tudo certo. Eu peguei a ideia. Mas depois, com a trilogia de Senhor dos Anéis, no começo dos anos 2000, aí não é mais a mesma coisa. A Uhum. maior parte, tipo, ainda vão esses outros tipos de pessoas lá pra Nova Zelândia fazer turismo, mas a maior parte hoje em dia ainda é muito voltada, talvez fique quase o meio a meio de pessoas que gostam de fazer trilha e pessoas que estão indo lá exclusivamente pra ver as locações de Senhor dos Anéis. Uhum. Mas Senhor dos Anéis ainda é um fator muito forte na Nova Zelândia. Por isso que eles têm aquele. Eu não tô lembrando nem a palavra em português hoje. Aquela propaganda em que eles estão vestidos de elfo e É etc. propaganda de turismo, né? É, Hum. que é de vias aéreas especificamente, eu Uhum. acho. Sim, acho que eu já vi. Acho que me Empresa mostrou, aérea. inclusive. Sim, provavelmente. Enfim, apesar de ele ter as suas polêmicas, eu ainda acho que ele é um bom diretor. Uhum. E assim, né, eu não vou comentar sobre o que ele interferiu no cenário da Nova Zelândia, porque eu não tenho cacife pra isso, Uhum. mas essa é a minha opinião como uma pessoa de fora e entusiasta de Seus Anéis. Voltando pra trilogia. O primeiro, tipo, foi anunciado, eu acho, talvez em 2010 ou um Trilogia pouco do antes. Hobbit. Trilogia do Hobbit. Ok. Acho que foi por volta de 2010 ou talvez um pouco antes que ia sair a trilogia do Hobbit. Ia ser dirigida pelo dito cujo, Uhum. Mr. Jackson. E aí já começou o drama aí, porque você tem que entender que o fandom de Seus Anéis é complicado. É tipo, tem muita gente legal, tem muita gente que faz muita coisa extremamente massa, tem muitos artistas muito massa que estão no fandom. Enfim, tem outros entusiastas como linguistas, galera que gosta de mapas Uhum. e afins. Mas também tem uma galera extremamente paia. E ela se divide em dois grupos. A galera que é neonazi, o que não faz nenhum sentido, porque com todas as falhas que o Tolkien tinha, ele era expressamente neonazi, anti-neonazi. Ele era expressamente. Rapaz, não queime o homem não, mano. Ave Maria, tá ficando caro uma hora dessa, o cara morreu há não sei quanto tempo. Mas, epa. Ele era anti-nazismo, especificamente, tá? Vai ter que cortar essa, mano, não tem condição. Eu não posso ter esse equilíbrio na internet. Oh, meu Deus do céu. Please don't. Ok, Voltando. ok, vamos Ele lá. era. Ele fez uma carta de repúdio Uhum. ao nazismo. Uhum. Pessoas disseram que ele deveria ter sido mais antinazismo na época.
Apesar de que a carta que ele fez foi o maior cotoco que eu já vi na minha vida, assim, de forma quase respeitosa até, mas ainda assim foi um grande cotoco. Não sei, você não vai pegar o Tolkien jogando Molotov em ninguém, eu acho. Apesar de que ele lutou contra os alemães. Não foi a guerra errada, foi a outra guerra. Mas ele lutou contra os alemães. Então, é o que eu tô dizendo, apesar de todas as falhas que ele tinha como pessoa, ele era Uhum. anti-nazismo. Então, assim, eu nunca entendi a galera que tá no fandom e é dessa estirpe, Uhum. dessa. Eu nunca entendi essa gentalha se mostrando no fandom. Uhum. Mas eles existem. E aí a outra metade de gente uma paia são os puristas. Uhum. Que eu não tenho o mesmo desgosto por eles que eu tenho contra os neonazis, Uhum. certo? Mas eu tenho um ódio ativo contra puristas. Uhum. Porque eles são pessoas extremamente chatas, extremamente, tipo, se apegam a. Eu queria que tivesse um adjetivo relativo à palavra picuinha, porque não tem uma descrição melhor, eu acho. Assim, reclamam de absolutamente tudo, são pessoas que não conseguem ser satisfeitas por absolutamente nada. E aí, eles são insuportáveis. Tipo, alguns puristas eu até respeito, que eu já vi por aí na, no ambiente selvagem, mas muitos são extremamente chatos e alguns são até misóginos, inclusive, porque eles Lógico. reclamam e reclamam e reclamam da Arwen nos filmes, por algum motivo. Uhum. E aí, quanto mais você olha, quanto mais você pergunta pra eles por qual é o problema que eles têm com isso, mais esquisito fica. Não é, Uhum. tipo, algumas pessoas param ali no. É o seguinte, eu sou uma pessoa que, se era pra ter feito o filme, era pra ter seguido o livro até o último detalhe. Uhum. Como isso não foi feito, Mas foi feito já, né? Teve aquela animação que eles seguiram tudo tintim por tintim. Mas ninguém gostou. assim, tintim por tintim, você está sendo. Você está dando muita graça à animação. Ah, I guess. Eu não sei, é o que dizem, eu não vi, na verdade. Tipo, eles seguem muito do roteiro do Tolkien, mas a animação em si, eu vou deixar em aberto. Ela é polêmica. O Uhum. Tolkien assistiu a animação e não gostou. Então eu vou deixar em aberto. Mas Eu acho que enfim, aquele susto que o Gandalf deu no Sam foi deliberado na animação. foi tipo uma das minhas partes favoritas daquela animação. E foi uma ótima deliberação, eu diria. Mas voltando ao assunto. Uhum. É, esse tipo de pessoa eu até respeito, porque, tipo, beleza, você tem, assim, um framework bem rígido e não é. Apesar de, tipo. Apesar de você questionar um pouquinho porque você desgosta tanto da área, eu entendo que você desgosta de todo o resto também, Uhum. igualmente, então eu não posso necessariamente sentir um cheirinho de misoginia necessariamente. Mas. Não é necessário, mas às vezes está lá. Mas o que eu estou falando é da galera que quanto mais você pergunta sobre tudo que eles reclamam é sobre a Arwen Uhum. e fica cada vez mais estranho. Uhum. Porque eu não sei que nível de fanboy você tem que ser do Glorfindel pra você odiar a Arwen a esse ponto. Hum. Não sei. Tipo, eu já tive discussões com pessoas assim e é exatamente o que eu falei. Quanto mais eu tentava entender o que eles estavam falando, pior ficava. E aí eu Uhum. fiquei, anda como um pato, faz a onomatopeia de um pato. Provavelmente é um pato. Talvez seja um passo. Enfim, teve todas essas discussões. Uhum. Os puristas já começaram a
rodar a baiana. Eu não sei se essa expressão não é. Acho que essa expressão, na verdade, não é uma boa expressão, então eu vou me Não, redacted. eu não uso muito ela, mas. É porque é preconceituoso contra as Contra baiano. pessoas, contra os baianos, sim. Tem todo um histórico de racismo aí no meio que eu não vou saber Oh, well. falar agora. Ah, será que essa expressão tinha morrido há muito tempo atrás? É... Eu espero que sim, na verdade. Não é uma boa expressão pra se utilizar hoje em dia. Ou até no passado. Mas enfim. Os puristas ficaram extremamente putos Uhum. com a questão do Hobbit virar uma trilogia, porque o Hobbit é um filme. Um filme. O meu cérebro não está funcionando hoje. Como você pode ver, eu São acusando. 9h36 da noite. Então você está mais que correto. Era para não estar funcionando. Mas eu lhe trouxe nessa aventura, nessa desventura. Então cá estamos nós. Uma redação. Vamos lá. Ok. Enfim. É... Onde eu tava? Ah, o Hobbit é um livro Uhum. muito pequeno. Então, pra você tirar uma trilogia disso, você provavelmente ia ter que desmerecer o trabalho do Tolkien em algum nível. Porque você vai ter que inflar Uhum. aquilo ali. Se fossem dois filmes, talvez eu ainda até entendia mais. E até eu até estava concordando na época em relação a isso. É tipo, o que que vocês vão fazer com isso exatamente? Ainda mais porque é um livro menos grimdark, vamos assim dizer, Uhum. em relação aos seus, não que Seus Anéis seja grimdark, mas Seus Anéis é bem mais dramático e ah, tem uma palavra pra isso. Sério, talvez, não sei se é bem isso. Esse é sério. Sóbrio, talvez. Somber. Qual, Hum. qual seria a Sombrio. Sombrio, vamos dizer sombrio. Tem temas bem mais sombrios Uhum. sendo trabalhados em Seus Anéis do que no Hobbit, porque o Uhum. Hobbit meio que foi escrito ou resultou em uma história que o Tolkien quis fazer para os filhos dele, né? Uhum. Talvez não tenha necessariamente nascido puramente disso, mas em muitas partes ele é uma história infantil. Apesar de que eu questiono certas coisas serem infantis ali, mas enfim, quem sou eu pra julgar? É, E aí tava tendo todo esse drama antes mesmo de começarem as gravações, eu acho. Uhum. E assim, eu sou uma pessoa extremamente pró-fanfic. Mas na época eu tava realmente questionando o que que ele ia fazer com isso. Porque pra você fazer uma fanfic boa de O Hobbit, ia ter que ter muito, muito trabalho. E o tempo que o Peter Jackson teve pra fazer o filme, o roteiro e todas as alterações que acabou sendo necessárias ao longo dos anos, ele tava meio que algemado a, ao projeto. Uhum. Porque se ele não pegasse o roteiro, né? Se ele não pegasse a oportunidade de fazer o Hobbit, outra pessoa ia pegar. E aí, como ele próprio tinha muito apego às obras do Tolkien, ele, creio eu, preferiu fazer ele mesmo um negócio que seria quase palavra do ano 2025, Zop, Uhum. do que deixar outra pessoa fazer. Porque eles iam fazer pior, com certeza. E aí, fui vindicada uma década depois, com Anéis do Poder. Não vamos falar sobre isso hoje, porque senão a gente vai sair daqui 3 da manhã. Não, amanhã tem trabalho. Mas É. já fica aqui claro que eu tenho pouquíssimas coisas a serem. Pouquíssimas coisas boas a serem ditas sobre Anéis do Poder. Uhum.
Diz a sabedoria que se você não tem algo bom a dizer, não fale nada. E sobre anéis do poder, eu tenho apenas paz. Dorival Júnior está parado em silêncio há 5 minutos. Imóvel. Imóvel. Enfim. Dorival Júnior está catatônico. Foi assim que eu me senti. Enfim, progredindo um pouco mais na linha do tempo. Chegamos em Uma Jornada Inesperada, que foi o primeiro título da série, Uhum. da trilogia de filmes. Eu gostei. Eu gostei Uhum. bastante. Ali eu creio que o Peter Jackson estava no seu ápice em relação à trilogia. Ele conseguiu fazer muita coisa. Deu pra explorar bastante coisa que não. Talvez ele fosse. Como eu posso dizer? Ele teve muito mais espaço pra explorar coisas no Uhum. primeiro filme. E geralmente é sempre assim. O primeiro título de alguma coisa, o primeiro capítulo, o primeiro. Qualquer coisa relacionada à narrativa, ao meu ver, a primeira instância do que quer que seja é sempre a parte mais fácil. Uhum. Porque no final de tudo você vai ter que ser conciso e coeso. E isso é muito difícil. Porque às vezes você se escreve em uma corner. Como é? Eu entendo o que tu quer dizer. Você encurrala a sua escrita, digamos. Exatamente. Não é a tradução pra isso. Enfim, foi um ótimo filme, ao meu ver. Eu assisti no final das contas, porque apesar de que na época eu era um híbrido entre purista e modernista, sei lá o que você chamaria isso. Espero, por favor, não diga o outro que você citou que não gosta. Não. Não vai ser bom. Não, mas eu não disse. Não, eu não era duas coisas que eu não gostava. Eu era metade, Não, eu sei, eu sei. uma coisa que eu. Enfim. Tô pra... Porque no final. Tipo, eu não fiz o caminho de assistir os filmes e aí ler os Seus Anéis. Não. Eu fiz o old school de ler os livros primeiro e depois assistir os filmes. E aí eu comecei pelo Hobbit também. Aí depois do Hobbit eu fui pra Seus Anéis e depois de Seus Anéis eu assisti a trilogia do Peter Jackson. E eu gostei muito. Assim, posso falar isso em outro tópico. Uhum. Mas 9 de 10. Ah, voltando ao Hobbit. Eu gostei muito do elenco, eu gostei bastante do que eles fizeram na primeira parte. Ahn, eu creio que a grande coisa, assim, negativa que eu tenho a falar é em relação ao pobre Sir Ian, porque nessa trilogia ele teve que interagir muito com bonecos. Eles estavam Hum, tentando usar mais CGI e essas coisas. Infelizmente ele foi vítima disso e esse é um dos problemas que eu tenho com o Mr. Jackson, por uhum. sinal. É, mas assim, de cabeça eu não consigo pensar em nada assim no primeiro filme que eu não tenha gostado assim. E aí, em 2013, eu acho já no ano seguinte, se não me engano, deixa eu pesquisar. Quando foi que saiu? No seguinte é o primeiro que você fala? No ano seguinte ao primeiro. Então, vou falar outra coisa. Vai ver o horário, eu tô doidando. 20 para 10. Deus nos proteja. 25 minutos que a gente tá falando, né? Depois que a gente eu dei uma coringada, a gente riu.
Deixa eu só checar uma coisa, porque Checa. eu creio que. Você não espalhar fake news. Espalhar fake news pro fundo do meu drive. Uhum. Essa é uma spoiler. Ah, tá. Tem uma coisa assim que eu achei meio bizarra do primeiro filme, que foi o que aconteceu no Unexpected Journey, Uhum. uma jornada inesperada, foi a questão do Sauron aparecer. Eu não achei Hum. aquele Hulk out da Galadriel tão bizarro assim. É um pouquinho bizarro, mas beleza, assim. Qual que tu tá falando? Porque ela meio que peitou o Sauron quando eles. Ah, sim, quando eles fizeram aquele negócio de descobrir que o necromante do tal e tal era o Sauron, na verdade. Era uma parada assim, não é? Uhum. Ah, ok. Eu lembro que eles citam esse necromante no Hobbit, mas eu não lembro deles terem mencionado qualquer coisa com Sauron. Isso aí foi fanfic, foi? Ah, eu não lembro direito, eu tenho que revisitar os textos anciãos pra ter Tenho certeza. impressão. Stone Giants, Karok. Tá, é no segundo filme mesmo, que saiu em 2013, Uhum. ah, que é a Desolação de Smaug, em que nós começamos com o problema principal, ou pelo menos o que as pessoas dizem que é o problema principal da trilogia do Hobbit, Uhum. que é o original character Tauriel. Ah, eu tinha esquecido completamente dessa bicha. É porque assim, ela, apesar de que as pessoas não gostaram dela, pra usar, se utilizar de um eufemismo, Uhum. ela não alterou muita coisa no roteiro. E, assim, Eu acho que não teve nenhum peso na história. ela teve algum peso na história porque foi falado de a única interracial. Assim, é porque tem Ah. várias relações interraciais, né? Uhum. Mas as românticas, elas tendem a acontecer apenas entre Elfos e humanos? homens e elfos. Porém, a gente nunca escutou falar de, tipo, hobbits e humanos, ou hobbits e ou elfos e anões. Hum. E aí nós temos somos apresentados a narrativa da elfa que se apaixona pelo anão e vice-versa. O que honestamente é, tipo, eu entendo porque o Tolkien não fez esse tipo de casal nas histórias dele, eu acho que provavelmente nem veio à cabeça dele. Aham. Apesar de que ele escreve muito sobre o ódio entre elfos e anões, ou então a amizade entre elfos e anões. Eu Aham. entendo porque ele não veria muito sentido em, sei lá. Perseguir um romance na inspiração. Mas ao mesmo tempo eu entendo que isso poderia acontecer. Aham. Eu juro por Deus, sumiu completamente da minha memória todo esse pedaço da história. E essa personagem. Mas, tipo, acabou de desbloquear tanto ela quanto o romance, o semi-romance dela com o brother lá, que eu esqueci o O nome. que ele, Meu Deus. o que ele é o mais novo dos sobrinhos do Thorin. Ah, É, pois é, assim, eu. A minha visão do romance entre eles é meio que neutro, né? Tipo, uhum. eu sinceramente não vejo nenhum problema entre um romance entre elfo e anão. Eu só acho que talvez essa história deveria ter acontecido em algum outro meio, em alguma outra Hum. timeline, talvez. Até pra se expressar melhor essa dinâmica entre raças. Pois é, Porque tem potencial, definitivamente. um negócio Mas meio. jogar no meio do Hobbit parece uma perca de potencial. Então, eu creio que você poderia tirar algo muito Romeu e Julieta daí, porque Definitivamente.
Não é exatamente a mesma coisa. Tipo, não tem muito Romeu e Julieta com elfos e homens. Uhum. Você tem outras coisas, sei lá, algo que você vê de forma semelhante com vampiros e humanos, ou qualquer outro ser sobrenatural, imortal, com humanos. Uhum. É outra coisa. O drama principal tende a ser outra coisa. Não é tipo, um ódio. É uma questão de. Que nem o Elrond fala pra Arwen: minha filha, esse vai morrer tão cedo pra você, e aí você vai ficar Uhum. sozinha. E é tipo. Não é porque ele odeia o Aragorn que ele não quer que a Arwen case com o Uhum. Aragorn. Ele só quer preservar a felicidade da filha dele. Exatamente. O que infelizmente não exatamente ia acontecer, sabe? Porque é muito comum na história de Tolkien, tipo, elfos amam apenas uma vez. Hum. Então, ou eles não se casam com ninguém. É meio Uhum. que uma dessas vibes. Solteirão. É, mas não é a mesma coisa, não é uma vibe Romeu e Julieta, assim, né? Tudo bem que o ponto principal de Romeu e Julieta não era o mundo não quer que nós fiquemos juntos, mas nós vamos arranjar uma forma, nem que seja pela morte, não sei o que lá. Uhum. Tem a sua moral. Eu sei que Romeu e Julieta, o ponto foi escrito com outra coisa na cabeça. Uhum. Mas eu estou usando isso como pra significar a trope do. Amor proibido. Exatamente. Certo? Uhum. Principalmente quando vem da questão de famílias que se odeiam. Uhum. Isso faz muito sentido com elfos e anões. Na mitologia do Tolkien, eles têm uma relação muito complicada, né? Batemos os 32 minutos, só pra. Você quer que eu encerre agora Não, não, eu só minha tô dizendo parte? pra você ter noção, porque pelo andar da carruagem, a gente vai sair daqui 2 da manhã. Eu posso fazer uma discussão mais sucinta, só porque eu Hum. queria fazer algumas considerações antes de chegar nos outros Vamos filmes. fazer em partes, aí tu faz parte do argumento agora, e aí a gente pode fazer saindo outros testes, porque certamente vai sair alguma merda que a gente vai ter que resolver nesse teste. O que é que você acha? Beleza. Fala um pedacinho, vai pro próximo. Ok. Então acho que eu vou falar um pouco disso porque entra o segundo filme, de qualquer forma, e a questão do romance, que é um dos problemas que o pessoal teve. Uhum. Além do fato de ser uma personagem elfa que é uma guerreira, que é estúpido, porque apesar do Tolkien ser um pouco misógino, ainda tem personagens guerreiras na história dele. What are you talking about? Uhum. Esse é um pouco mais raro, mas assim, no Silmarillion a gente tem mulheres guerreiras, né? Até entre os elfos. Uhum. Então, essa pra mim foi a coisa mais sem sentido. Até porque não tinha. Eu não me lembro de ser várias elfas guerreiras. Uhum. Tipo. Até os gregos tinham uma deusa da caça. E a deusa da E guerra. a deusa da guerra, é verdade, essa aí me passou por cima da minha cabeça. Mas é porque tem um deus da guerra, É porque né? é uma confusão. Ares e Tipo, Atena são coisas diferentes. Eu creio que Ares ele fala um pouco mais do espírito protetor em si e Atena da estratégia. hum, São ok, coisas eu não diferentes. sabia dessa. Pra mim, estar só, tipo, dividindo o trono, cada um sentar no lado. Cada um tava com uma bunda no trono. É meio complexo, mas eu diria que se eu tiver que simplificar ao máximo, é essa a diferença entre os dois. Não faz sentido. Principalmente na forma como eles são colocados. Mas, enfim, voltando pra. O ponto se mantém. Até eles têm uma deusa da guerra, então. Os gregos, né? Os Que estão. gregos, Estamos falando dos atenianos. famosos por adorarem mulheres. Detalhe que estamos falando dos atenienses Aham, e não dos espartanos. isso. Que é uma diferença E importante. note, ateniense, qual é o nome da cidade? Caralho, só fica. Rapaz, quando eu tô certo, eu tô muito certo. Ave Maria, chega. Chega Enfim, a cabeça chega a ficar formigando. você tá pensando demais. Enfim,
não entendi muito o argumento de serem extremamente contra mulheres guerreiras na mitologia do Tolkien. É tipo, Uhum. faz total sentido, porque alguns povos são. Eles ou são forçados à guerra, e aí, inevitavelmente, algumas mulheres vão ter que saber se defender. Isso, você Uhum. vê isso em várias civilizações. Isso é raro, tipo, é bem menos do que a população masculina, mas isso acontece, tipo, ao longo da história da humanidade. Isso não é necessariamente super incomum. Uhum. Então faz total sentido que existam algumas mulheres guerreiras. Só que elas seriam algo. Geralmente elas são algo como a última linha de defesa. Algo assim. De certa forma, sim. Uhum. Elas não jogadas na linha de frente, mas não quer dizer que não há uma participação. É um tanto mais raro e assim, eu creio que até faz sentido que tem uma capitã que ela meio que a Tauriel era meio que um ranger, né? Ela Uhum. não tava ali necessariamente só pra confrontar inimigos, né? Ela era meio que um negócio meio caçadora, meio guarda. E eu creio que tem bastante espaço pra mulheres caçadoras aí, né? Uhum. Trazendo os gregos de volta. Artemis, Uhum. exatamente. Então, assim, eu só creio que foi um pouco injusto com a personagem, porque o Hobbit não era o local ideal pra colocar ela lá. Uhum. O Silmarillion, com certeza, seria excelente pra você trabalhar essas coisas. Até um espinhol. Fala uma fofica aí. Pois é, tipo, eu creio que Pergunta pra família do Tolkien. Eu posso fazer uma fanfic aqui rapidão? é, o Peter Jackson já tinha conseguido os direitos, e honestamente, se ele fez a Tauriel funcionar na trilogia, ele poderia ter feito outras Uhum. coisas. Enfim. É... Tem um bicho no meu estômago que eu tô tentando manter. Eu espero que o microfone não tenha pego isso. Senão. Depois É, você, aí depois na você frente. verifica. Deixa eu ver a bateria desse troço, papai. 17%. Tu quer botar. Simbora. Tu quer botar não pra carregar enquanto a gente fala? Eu não sei se tem tamanho. Eu tô com medo de puxar e destruir tudo. A extensão tá bem ali. Então a gente pode pausar ele. Tá? Hum, tu tá muito longe? Não, tipo, você tá muito longe de terminar, que eu tô dizendo. Que aí, Ah, aparentemente, a gente tem, tipo, 20 e tantos minutos. não, eu creio que se a gente não for estender muito esse vídeo, dá pra. Depois já foi. Beleza. Enfim, o Hobbit não foi o melhor local pra poder trabalhar nem a questão do romance entre. Eu creio que se você fosse fazer um romance entre elfos e anões, você deveria fazer isso a sua própria coisa. Uhum, Porque é muito complexo. Foi perdido muita coisa de que você poderia ter trabalhado em cima da história extremamente complicada entre elfos e anões, sabe? uhum. E você poderia ter utilizado isso no Anéis do Poder e ter feito uma fanfic boa, sabe? O que não falta ali E é fanfic, hein? isso não foi feito por algum motivo. Mas, enfim. Esses são os problemas que eu pessoalmente tenho com a personagem. Tipo, não é a personagem em si. Peter Jackson, que por um motivo ou outro, talvez por pressão externa, talvez por falha pessoal, ele tenha colocado essa história em um local que não iria caber muito. Que também não afeta a história a um nível muito profundo, se de qualquer forma. Que, tipo, fica muito só entre a Tauriel, o Kili e o Legolas. Uhum. Não tem um peso político por trás, porque nada realmente acontece. E o Thranduil, que de alguma forma apoia a Tauriel no final, mas isso é outra história. É, inclusive, eu creio que o chip do. O chip que é Fanon, Uhum. do fandom, entre o Legolas e o Gimli faz muito mais sentido do que o romance entre a Tauriel e o Kili.
Porque, assim, eu pessoalmente gosto muito deles como melhores amigos, né? Uhum. Especialmente nos filmes. Nos livros, as coisas são um pouquinho mais gay. Então, Especialmente no Lego. especificamente Legolas. Quase É um estereótipo. quase um estereótipo. Quase um estereótipo. E ali eu entendo perfeitamente. E assim, hearts, kudos pra galera que faz fanfic deles dois. Assim, você tem. Você tá certo, tá ligado? Você faz o que você quiser. Isso aqui, esses dois ali são free real estate, principalmente nos livros. Faça aí, enlouqueça. Até porque eles têm um final muito bonito de que, se não me engano, o Legolas traz o Gimli para as Terras Abençoadas, né? Uhum. Para o eterno desgosto do Thranduil. Mas, assim, isso seria um romance com muito potencial, talvez, principalmente porque tem toda a questão de os temas que são trabalhados, né? Uhum. De superar essa rixa entre raças, né? Uhum. E depois se tornar uma amizade muito forte. Enfim. Apesar de que eu também sou super fã de amizades masculinas não tóxicas. Mas aí eu acredito que tem uma zona cinza entre os dois. E eu acho que meu último ponto sobre romance nessa range vai ser o Bilbo e o Thorin. Porque, especificamente, em uma situação que eu não vou dar detalhes, eu não vou citar, Uhum. alguém disse: Ah, fizeram fanfic desses dois. KKKKKK. Mó besteira, não entendi. E eu olhei pra essa pessoa e disse: Eu não disse nada, não tinha nada a dizer, porque Uhum. justamente quando você não tem nada de bom a dizer, fica em silêncio. Eu tenho apenas silêncio pra essa pessoa. Porque assim, eu entendo perfeitamente você não expor os dois, especialmente se você tá saindo dos livros, né? Que eu creio que é uma vibe mais infantil mesmo, mais alegre, É. serelepe. E não tem muita. Tipo, eles não têm uma conexão emocional muito forte Nos livros, nos livros. eles têm sim. Não, eles não quanto. Não tanto quanto o filme. Eu gostaria de citar o final do primeiro filme, em específico. Então, deixa eu só puxar um negócio aqui. Porque nós trabalhamos com receipts nessa casa, Com provas. com provas. Ahn, Não sei, quando eu li, eu lembro de ter. De que eles tinham um relacionamento mais. Rapaz, esse cara é firmeza aqui. Mas é, vai. porque nós temos uma entrevista em que talvez o Martin Freeman estivesse só frescando, Uhum. mas ele disse as palavras Maybe he, em relação ao Bilbo. Essa é a nossa desolação de Smaug. Quer dizer, tem um esmalte em um canto das caras. De forma não específica. Enfim, ele diz, talvez ele, citando Bilbo, tenha se apaixonado pelo Thorin. Palavras do ator do Bilbo. A salvação. Amém. Graças a Deus, velho. É verdade. O meu catolicismo está se esvaindo cada vez mais e mais. Glória. Novamente, o Martin Freeman, ele é meio que um goblin e às vezes você não sabe o quanto ele tá frescando ou não, né? Uhum. Mas vamos deixar aí em aberto. Ele também foi parte de outro grande chip dos anos 2010, que as pessoas eram completamente loucas por ele. Teve Uhum. um queerbaiting aí, pelo que eu lembro. Do. Hã? Estamos em 45 minutos.
Ok. Eu sei que a gente tem que acabar já já, só. Não, eu sei, é só porque eu tô não sujo. Não sei. Foi mal. Continua. Ah, enfim, Sherlock Holmes, Uhum. o Martin Freeman era o Watson, o Benadryl Cucumber era o Sherlock, certo? E aí Uhum. nós já temos uma história aí de séculos em que os dois são shippados, isso predata a série que eles, sabe? Faz parte da natureza humana, realmente. Então, assim, é só deixar isso em aberto, né? Uhum. Mas o que realmente me pegou foi o Richard falando sobre, numa entrevista sobre a canção do Misty Mountains. Uhum. Quote, é uma canção muito sagrada. Uhum. Eu creio que é um mantra. E aí, segunda quote, é uma forma de seduzir Bilbo a entrar na quest conosco. Essa foi a palavra utilizada. Essas foram as palavras utilizadas. E aí, assim, outra coisa que eu gostaria de deixar em aberto. Isso pode ou talvez não tenha absolutamente nada a ver, né? Uhum. Talvez não interferir de forma alguma. Até porque atores são atores e eles vão fazer o melhor possível pra lhe vender algo que eles não são. Uhum. Mas o Richard Armitage é gay. Ou ele é Richard bi. quem? O Thorin. Sério? Eu não sei se ele é bi ou se ele é gay, mas eu sei que ele é casado com um homem. Isso é. Então, assim, talvez não tenha absolutamente nada a ver. Mas há uma possibilidade de o ator ter escolhido atuar o Thorin de uma forma X. Uhum. Que talvez não tenha absolutamente nada a ver com a orientação sexual dele. Mas que o Thorin foi atuado de uma forma X e está aí. Fica em aberto, Uhum. certo? Então, assim, se era pra ter um romance ali no Hobbit, eu diria que a coisa que mais teria espaço, Bilbo e Thorin, creio eu. Mas a ideia que eu tava passando era sobre o livro. Eu não vi isso no livro. Assim, Mas assim, se tem algo que nós podemos tirar destes últimos argumentos aqui, faz parte da natureza humana de que um homem chega para outro homem e diz: Esse cara é firmeza, e todo mundo ao redor diz: Eita, sexo. Entendeu? Temos eras e eras disso, e agora nós temos apenas uma forma mais clara de expressar essa natureza. e às vezes o eita sexo está correto. Às vezes está correto, é por isso que ele existe. Entendeu? Vamos citar aqui os gregos novamente. Não, ali é só o que tem. Talvez. Entendeu? Aí você vai em Atenas, tipo, ai, todo mundo é gay aqui. Aí você vai pra Esparta, não, esses cabas não são mais machos. Não, eles são mais gay ainda. Você não tá ligado. Você não está sabendo. Então, eu quero dizer que, tipo assim, eu creio que às vezes é muito comum as pessoas verem, em geral, verem coisas onde não há coisas. E isso muitas vezes acontece também com chips, não só chips gays ou tipo LGBT, Uhum. mas hétero também. Isso acontece muito. Talvez porque seja da natureza humana gostar de romance e querer. E também é da natureza humana querer expandir e trabalhar em cima de algo que você gosta e que você quer ver mais, então você produz mais coisas em cima disso. Por Uhum. isso que as fanfics existem. Shout out to my brother Dante. Então, assim, Patriarca disso tudo. o grande patriarca. Ou é com essa mão que eu tenho que fazer, não é? Eu cancelei. O emoji ele faz com a mão direita, então acho. O inglês é assim. É todo o contexto que eu sei sobre.
Não sei também as outras formas de bater continência, vamos deixar nisso. Uhum. Então, para encerrar, talvez o ponto. Vamos bater aqui no meio da trilogia, né? Uhum. Falamos da primeira parte e metade da segunda parte. É, O computador está gritando. Você tá piscando aqui. Deixa eu ver quanto que temos. 7%, Juliana. A rocha. Papoca, menino. Então, assim, chips vão acontecer de uma forma ou de outra. Eu sei que pessoas vão odiar isso por princípio, mas, assim, você tem que entender que isso vai existir. Você não tem o que você fazer, isso vai existir. Você só tem que aceitar. Uhum. É isso que você tem que fazer, você tem que aceitar. Assim como eu aceitei que Anéis do Poder existe. Que o quê? Anéis do Poder existe. Ah, infelizmente. O que que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou gritar? Eu, que nem o computador, tá gritando agora. Falei-me Deus. Juliana, a rocha, Juliana. Então, a coisa que eu tenho a dizer é: vai continuar existindo, as Uhum. pessoas vão consumir, e o que você pode fazer é não interagir com isso. Uhum. E eu posso terminar esse ponto na próxima instância. Bora. Valeu, vamos ver se essa porra presta. Adeus.